E nós vamos para lá de novo. Capítulo 3, chegamos ontem de Jaguaraíva, 1h30, eu saí de lá 11h10, 11h20, né, Brian? Chegamos 1h30 na casa, chegamos bem, para a glória de Deus, ficamos até o final conversando com a pastora ontem lá, com os pastores, foi bênção. E eu falei com o Brian, falei, Brian, agora eu chego em casa, vou até 3 horas da manhã, meditar numa palavra, mas Deus tem algo para o nosso coração nessa manhã, e está aqui a mensagem que o céu liberou para nós nessa madrugada. Conversava com a pastora ontem um pouquinho à tarde, eu falei, agora eu preciso terminar, concluir a mensagem, para trazer o coração da noiva nessa manhã. Queridos, Eclesiastes capítulo 3, eu quero ler só o verso de número 5. Só o verso de número 5, vamos lá? Tempo de espalhar e tempo de... Só até aqui. Amém? Toma o seu assento. A minha pergunta à igreja, ao coração da igreja aqui nessa noite é: o que seria tempo de espalhar pedra? O que seria tempo de ajuntar pedras? Tem alguém que tem uma conjectura? Tirando o Brian, que ontem a gente estava conversando um pouquinho, eu dei uma pincelada. Mas o que seria, pastor Claudinei, ajuntar pedra, espalhar pedra? Edificação. Porque o Salomão aqui, ele está usando algo. Salomão no capítulo 3, versículo 5, Salomão está olhando para os ciclos da vida. Perceba que ele está falando de todo tipo de tempo aqui. Então ele está pegando os ciclos da vida, e em uma temática de ciclos da vida do ser humano, ele está colocando tempo de abraço, tempo de se afastar, tempo de morrer, tempo de viver, tempo de plantar, tempo de... Você está entendendo? Tempo de colher. Só que quando ele chega aqui no verso 5, Deus abriu a minha mente. Eu falei, mas eu preciso entender o que o Senhor está dizendo. O que seriam essas pedras? Eu até pensei, será que está falando a juntar pedra? Está falando da igreja como pedras e tal? E não, ele está usando o ciclo da vida para a preparação do solo. E ele está usando o solo da Palestina aqui. E eu fui estudar o solo da Palestina, e o solo da Palestina era solo em pedregais, era solo onde tinha muito rochoso, muitas pedras, pastor. Então Salomão está olhando para o solo da Palestina e está dizendo, como plantar diante de pedras? Como plantar e ver a semente germinar diante de pedras que precisam ser juntadas, tiradas, preparado o solo. Então Salomão, ele está olhando para o ciclo da vida, ele observa o tempo da terra e diz assim, é tempo de plantar, mas como a terra está, se lançar a semente não nasce nada. Quem está entendendo? Olha que lindo isso aqui, irmão. Aí o Senhor ministrou no meu coração, e deixa eu pregar o seu coração. Ele observa o tempo, os processos, as estações, e entre tanto tempo, ele menciona um que parece estranho à primeira vista. Eu não entendi à primeira vista também. O tempo de ajuntar pedras. Mas para quem vivia da terra, isso fazia todo sentido. Antes do plantio vinha uma limpeza. Antes da semente vinha o trabalho silencioso do agricultor. O solo da Palestina era cheio de pedras. Algumas estavam expostas, outras dormiam escondido debaixo da terra. Algumas estavam acima da terra, mas outras estavam entre a terra. Então era uma terra muito pedrenta. Amém, irmãos? O agricultor caminhava pelo terreno, olhava com atenção, cavava com paciência e começava a tirar uma por uma. Salomão está olhando isso. Está entendendo? A gente não quer fazer tudo não, porque ele está dizendo, é tempo de ajuntar, espalhar. Vamos espalhar as pedras. Por quê? Porque quando você mexe na terra, faz o quê? Vai espalhando as pedras, irmão, porque as pedras estão debaixo, no silêncio da terra. E quando você mexe a terra, as pedras fazem o quê, pastor? Sobem, elas se espalham. Então é tempo de espalhar as pedras. Deus está dizendo assim, irmão, tem coisa nova, coisa extraordinária dentro de você, mas tem muita pedra que precisa. Tem promessa que está debaixo de pedra. Tem projeto que ainda não deu certo porque está debaixo de pedra.
E Deus me trouxe aqui nesta manhã, à mesa do Cordeiro, só mais uma vez para te lembrar que você carrega uma promessa, que você carrega um projeto, que a tua casa tem uma chamada, mas tem pedra impedindo a semente de germinar. Diga para alguém, vamos tirar as pedras, irmão. Então o agricultor caminhava pelo terreno, olhava com atenção, cavava com paciência e começava a tirar, pastora Maria, uma por uma, pedras pequenas, pedras grandes, pedras que ocupavam espaço, pedras que impediam as raízes, porque raiz não cresce em meio pedras. Salomão está olhando para o terreno da Palestina e está dizendo: é por isso que as árvores não crescem, é por isso que a semente não germina, é muita pedra, vamos espalhar e depois vamos juntar uma por uma, seja ela pequena, grande, porque tem muita pedra tomando. Posso liberar a palavra, sim ou não? Tem mais pedra do que promessa, irmão. Tem mais pedra do que projeto. Pastor, por que eu proponho? Porque tem muita pedra que precisa, sabe, ser espalhada para que a semente venha germinar. Olha para mim, não perde atenção. Não dá para que a semente, não tem condição, Diácono Marcelo, da semente germinar com o tanto de pedra que a terra possui. Então é um preparo, irmão. Toda promessa ela tem um preparo, toda promessa ela tem, sabe, uma gestão do céu. E a gestão do céu é uma organização de preparamento sobre o solo. Ninguém planta em terra ruim, irmão. Pastora, a mãe da pastora Ana já planta? Não planta, mas já plantou alguma coisa? Plantou alguma coisa? Já plantou alguma coisa, pastora Ana? Plantinha. Mas aquela terra que se usa para plantar a plantinha de terra é uma terra suja? Não é bonitinha? E a planta não fica bonita? Você vai colocar um monte dessas pedras de cascalho e vai pôr uma planta ali? Vai, meu Vanaíde, teria visão para colocar um potinho cheio de pedra e você vai nascer algo aqui. Deus está olhando para nós nesse tempo dizendo: tem tanto ministério, tem tanta chamada, tem algo extraordinário para viver, mas está dando mais espaço para a pedra. Posso continuar assim ou não? A semente até pode cair ali, mas não se aprofunda, não encontra espaço, não encontra vida. Por isso, antes da promessa nascer, o terreno precisa ser limpo. E Salomão diz que existe um tempo para isso. Vamos lá, o tempo de ajuntar as pedras. Há estações em que Deus não está plantando, Deus está revelando o que precisa sair. A gente está querendo que Deus plante algo em nós e nasça. E Deus está revelando: antes de eu plantar algo em você, precisa sair algumas coisas. Porque se eu plantar a semente, ela morre diante de tantas coisas e tantas pedras que a gente ainda carrega na nossa vida. Posso repetir de novo? Pedras pequenas, pedras grandes e pedras que estão tomando espaço. Espaço daquilo que Deus já era para ter feito na tua vida. Mas tem pedras impedindo Deus de agir. Tem muita pedra ainda nesse coração, nesse terreno. Deus está dizendo: não tem como lançar uma semente poderosa, te levantar ministerialmente, você carregando o tanto de pedra que você carrega ainda. Deixa eu correr. Pedras que estão na superfície. Pedras, sabe, que são como coisas visíveis. Pedras que a tua família vê, tem pedra. Pedras que a tua esposa vê, tem pedra. Pedra que os filhos vê, tem pedra. Pedra que a nuvem de testemunha está vendo, tem pedras. Então são pedras que estão na superfície, outras estão escondidas. Pedra que está na superfície, irmão, até uma criança olha e diz para você: tem pedra aí. Agora o difícil é as pedras que estão debaixo da superfície, que você não quer revelar e que você não tem coragem de expor, sabe? E é isso que Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: essas pedras, elas vão ser movidas dos lugares sim escondidos, quando você tomar uma atitude e perceber que você precisa tomar uma atitude correta diante de Deus. Atitude que todos possam perceber: Deus está fazendo algo novo acontecer na vida daquela pessoa.
Quantos desejam que Deus faça isso na sua vida? Mas também pedras escondidas, coisas enterradas no silêncio do coração. Será que o coração carrega silêncio, irmão? Sim ou não? E esse silêncio, às vezes, ele se torna uma montanha, um acúmulo de pedras. A gente vai colocando uma pedra de silêncio aqui. Não vou falar nada. Vou deixar assim mesmo. Comigo é assim mesmo. Eu sou desse jeito, né? Eu sou bipolar mesmo. Eu sou arrogante mesmo. Eu sou nervoso mesmo. Eu sou irritado mesmo. Eu sou estressado mesmo. E a gente vai acumulando essas pedras, diaconisa Miliana, e quando a gente menos percebe, irmão, já está uma montanha, algo montanhoso dentro de nós. E Deus está dizendo: eu vou derrubar essa montanha dentro de você. O céu, ele vai derrubar, Maria, esse tipo de montanha que nós estamos criando dentro de nós. O erro não está na promessa, o erro não está na palavra que foi liberada, o erro está no percurso que nós estamos fazendo, colocando pedra em cima de... Sabe que é para obedecer e continua sendo rebelde. Sabe que é para semear e continua retendo. Eu falava com o Brian ontem, né, Brian? A gente conversava. Eu ouvi uma mensagem do pastor Telmo Martinello. Eu sigo muito o pastor Telmo, da Abapai Church, esposo da pastora, como é que é o nome, amor? Viviane Martinello. E eu estava ouvindo uma mensagem. Ele falou assim: cara, quando a gente deixa de ofertar, o que a gente deixa de dizimar, a gente, além de estar roubando a casa do Senhor, a gente, quando você planta, você colhe. Se você planta roubo, você será roubado. Que forte isso, né, irmão? Olha que forte isso aqui. Eu não tinha olhado para essa ótica ainda. Mas ele diz assim: por quê? Porque quando você não planta e você não semeia, não tem proteção. Quando não tem proteção, se você rouba a Deus, Deus permite você ser roubado. Então tem gente que prefere semear para o diabo, para o mal, do que plantar no reino para Deus. Então quando você deixa de plantar aqui, a televisão queima ali. Aí você diz: mas por quê? Não é por quê? Porque o diabo está roubando algo de você e você nem está percebendo. O diabo está fazendo as coisas não acontecer na tua vida, você nem está percebendo. Por quê? Porque quem rouba a Deus será roubado. Então a gente está sendo roubado, a gente prefere ser roubado do que ser abençoador, irmão. Diga aleluia. Então é sobre isso. Essas pedras na superfície, irmão, está visível, é uma nuvem de testemunha. Então você precisa perceber e tomar uma atitude, perspectiva de mudança de mentalidade, dizer: eu vou remover essas pedras. Pedras escondidas, coisas enterradas no silêncio do coração. O que seria, pastor, esse tipo de pedra? Posso falar sim ou não? Olha o tamanho dessa pedra: orgulho. Posso falar mais? Vaidade, incredulidade, ressentimentos antigos, pensamentos que endurecem o solo da alma. Perceba que a tua alma é um solo fértil, irmão. E se você endurecer a tua alma com todos esses ressentimentos antigos, palavra, coisas que você ainda não tratou e você não tem coragem de tratar, são pedras que estão, sabe, sapateadas sobre o solo da tua alma. E a alma é a sede dos nossos sentimentos. Pastor, por que a minha vida sentimental não vai bem? Deus está dizendo: porque tem muita pedra que precisa ser removida. Posso continuar? Posso continuar, amém? Pedras que parecem pequenas, mas ocupam o espaço da promessa. E a gente vai levando essas pedrinhas vai ofuscando algo que é extraordinário para nós viver, irmão. A minha pergunta é: até quando a gente vai viver, irmão? Sabe, ofuscando promessa, sonho, projeto de Deus com pedras que carregamos. Será que não é hora da gente desmontar de vez e dizer: Senhor, me ajuda a espalhar essas pedras? Por quê? Porque depois que espalhar, eu vou olhar e vou dizer: essa não me pertence mais, deixa eu juntar. Essa não me pertence mais, deixa eu juntar. Porque o tempo é de espalhar, mas também o tempo de ajuntar. Olha que interessante isso aqui. Pedras que parecem pequenas, mas ocupam o espaço da promessa. Talvez você esteja esperando uma colheita, esperando um novo tempo, esperando algo florescer. Mas o céu hoje aponta o terreno, o solo do teu coração, o solo da tua alma. E o céu diz assim: é tempo de você olhar para dentro de você. E aí, pastor? A terra boa está aí dentro de você. Há potencial dentro de você, a vida guardada nesse solo, mas algumas pedras ainda estão ocupando o lugar. Pedras
não alimentam, pedras não geram vida, pedras só fazem peso. Você lembra de Jesus no deserto? Lembra, sim ou não? O que o diabo falou para ele? Transforma essas pedras. Jesus poderia? Sim ou não? Mas ó a visão de filho. Jesus é filho de Deus e sempre passou para nós sair de uma vida de criatura e sermos a ser chamados filhos, herdeiros, de cordeiro, herdeiros da promessa. Então, irmão Vanaína, Jesus poderia pegar aquelas pedras e dizer assim: é verdade, eu tenho poder, eu sou filho. E o diabo sempre vai tentar colocar um ponto de interrogação para tentar provar alguma coisa para você, ou você se provar que é filho. Nós não precisamos. O sangue escorreu no Calvário para que nós não tenhamos essa autonomia de querer provar para o diabo que nós somos. Nós somos e acabou, irmão. Quantos são filhos de Deus? Levante a sua mão. Acabou. A gente é filho e pronto, Maria. Você está entendendo isso aqui? Aí o diabo vem tentar colocar um ponto de interrogação, Brian, na mente de Jesus, dizendo: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras. Jesus, para provar para o diabo, poderia, só para provar para o diabo, mas Jesus não deve nada para o diabo. Quem é filho, irmão, não está em causa nenhuma de culpa com o diabo e com demônio nenhum. Nós temos um destino, amém? Amém, irmão? Filho tem destino. Então Jesus poderia transformar as pedras. A questão é, transformando pedra, se tornaria pão? Sim ou não? Sim. Mas a matéria seria o quê? De pedra. Então o gosto poderia até ser mas o peso. E tem muita gente que o diabo está oferecendo pão com peso de pedra. E a gente está comendo pão. É assim mesmo. Eu acho que tem. E a gente está sustentando o nosso ministério, nossa vida, as nossas decisões que nós não tomamos. O gosto até é de pão. Não, tudo bem, deu certo, mais um mês passou. Não, esse mês eu não ajudei mesmo. Não, esse mês eu não vou fazer. Não, esse mês eu não vou para a igreja. Não, E a gente está se alimentando. O gosto é de pão, mas o peso está sendo de pedra. Está pesando o ministério, está pesando o chamado, está pesando o caso, está pesando vida. A espiritualidade não está em dia com Deus. Você está entendendo isso aqui? O peso é de pedra. E aí, irmã Maria? Tem como andar com peso de pedra? Tem como se movimentar cheio de peso de pedra? Não, mas o gosto é gostoso. Mas claro que é gostoso. É pão? Quem não gosta de pão? Tem alguém que não gosta de pão, hein, irmão? Jesus disse assim: eu sou o pão da vida. Amém? Deixa eu terminar. Pedras não alimentam, pedras não geram vida, pedras só fazem gerar peso. E o Espírito hoje sussurra para a alma de alguém aqui, dizendo: é tempo de ajuntar pedras. É tempo de arrancar aquilo que endurece o seu coração. Tempo de retirar o que está bloqueando as raízes. Porque quando o terreno fica livre, a semente encontra profundidade. E quando a raiz encontra profundidade, a promessa finalmente começa a nascer. Quer que a promessa comece a nascer? Pastor, já faz 3 anos. Como é que a promessa vai nascer se ainda tem pedra impedindo a promessa de germinar? Tem como? E até quando, irmão, a gente vai ficar insistindo diante de tantas pedras? É para liberar perdão? Libera, irmão. É para abrir o coração dentro de casa? Abre. Eu não tenho problema de abrir meu coração dentro de casa, irmão. Tem, pastor? Não tenho. Fala o que tem de falar. Falo mesmo. A gente rasga o verbo dentro de casa. Entendeu? Não, vamos falar, então vamos. Essa semana a gente mais conversou com a pastora. Foi ou não foi, irmão? Mas conversemos. Tudo, irmão. O que é peso ministerial, o que é isso. E a gente abre. E a pastora, eu falei assim mesmo. E vamos. E a pastora, agora eu entendi, estou entendendo, eu não entendi essa parte. E a gente vai tirando, espalhando algumas pedras, a gente vai tirando aquelas pedras, irmão. Então Deus está dizendo: família de Cristo Jesus, é tempo de você e a tua casa começar a espalhar pedra lá dentro e dizer: isso aqui não pertence para minha casa, isso aqui não pertence para minha família. Levante a sua mão, deixa eu liberar essa palavra. Deus vai te dar graça, força e vai redimir o seu coração para esse propósito. E você vai dizer: amor, a gente vai pegar as crianças e a gente vai espalhar pedras aqui no terreno de casa. A gente vai
vai espalhar pedras no quarto das crianças, e a gente vai dizer: isso aqui não é de Deus, isso aqui não vai ficar mais aqui, isso aqui também não. Deixa eu falar um negócio aqui que pode ferir alguém, mas é a Bíblia, é a mensagem do céu. Existe pedra sentimental que nós guardamos, irmão, no nosso coração, e aquilo vai travar promessas debaixo de pedras. Eu fui uma vez na casa de uma irmã orar, lá em Castro, no Rosário. A irmã Ana cuidava da igreja. Ela disse: eu era diácono da igreja. E aquela vez, eu lembro até hoje, pastor Canê, ela falou assim: vamos orar ali naquela casa. E quando eu orei, que eu cheguei naquela casa, tinha uma estante. A gente gostava de usar aquelas estantes. Hoje ninguém usa mais, né? Alguém ainda gosta de usar aquelas estantes que tem vidro, assim, sabe? Como é que é o nome? Cristaleira. E eu olhei, irmão, e dentro da cristaleira a gente gosta de colocar assim, né? Bonitinho. Só que quando eu olhei, tinha... não era um modelo de uma jarra, não sei se era uma jarra, o que era, mas aquela jarra estava trincada de alto a baixo. E quando eu fui orar dentro daquela casa, eu sendo diácono, irmão, da igreja, independente se é cooperador ou auxiliar, irmão, quando Deus quer te usar, irmão, Ele abre a tua visão. Eu dentro daquela casa, quando eu orei dentro daquela casa, comecei a orar, que eu olhei naquela cristaleira e vi aquele negócio, modelo de uma jarra, era bonito, irmão. É por isso que estava guardado, porque era bonito. O Espírito Santo veio no meu coração e falou: o inimigo entra e sai. Entra e sai. Eu falei: como aí? Como assim? Porque a dona da casa está com o sentimento tudo travado naquele objeto. Olha para cá, irmão. Quando eu orei e vi aquela cena, eu falei: irmã, posso fazer uma pergunta? Pode. Eu falei: aquele negócio ali, rachado, quebrado. Não, pastor, porque aquele ali foi da minha vozinha, porque não sei o que. Eu falei: então, o Senhor falou para mim que o diabo está entrando e saindo da tua casa através daquele ali, porque teu sentimento está tudo travado ali, naquele negócio quebrado. E o diabo gosta de caco, o diabo gosta de coisa quebrada, o diabo gosta de prender sentimento de pessoas em coisas. Eu falei: irmão, por que você não abre mão disso aí? Porque eu falei: irmão, abra mão disso aí, você vai ver o que Deus vai fazer. Nunca mais você vai ter problema sentimental. 2 semanas passou. A pastora Ana me ligou, falou: pastor, sabe aquela irmã? Pois bem, pastor, está vivendo uma vida extraordinária. Eu falei: e aí? Ela tá... Quebrou, pastor, jogou fora, mandou o lixeiro levar. Irmão, não deixe pedras dentro da tua casa. Seja uma peça de roupa, seja o que for, irmão, um colar, seja um relógio, seja o que for, irmão. Não deixa o inimigo prender os teus sentimentos em objeto, em coisa, irmão. Abre mão. Pedras só geram peso na sua vida. Não deixe promessa extraordinária de Deus ser ofuscada debaixo de peso de pedra. Tem irmãs que tem taça guardada dentro de casa, quebrado, copo quebrado, tira tudo, irmão. Tem coisa quebrada lá dentro da tua casa. É tempo de espalhar essas pedras, é tempo de tirar essas coisas. Tem gente, irmão, que sabe que a roupa já está o talo, irmão, tudo furado, rasgado. Deus está dizendo: vou te dar condição de comprar uma nova. Joga essa cueca, rapaz. Tá freado, tá. Tua esposa já não. Ei, pastor, não sabe? Eles. A mãe já não vê mais. Mamãe, eu amo essa cueca. Joga fora, rapaz. Se não se desprender do velho, não vem o novo. Irmão, a gente se apega a coisa, irmão, tá quebrado, tá arrebentado. Pastor Claudinei tinha um paiózinho na casa. Se a mãe mexesse naquilo, um parafuso, cadê minha porquinha daqui? É ou não é? Hoje ele vê, não, vamos tirar, é ou não é, pai? A mãe então nem se fale. Eu também, sabe, umas vezes tá aquele quartinho nosso, porque a gente tá conseguindo guardar as coisas só ali ainda. Eu falo que a pastora já fica doida, uma igreja. Sabe, ontem mesmo a gente chegou sexta-feira chegou de viagem, que eu falei do carro, mano. Falei: meu Deus do céu, olha você, dona, que virou esse carro. Levantou cedo, ela já foi lá, limpou, organizou tudo, tirou sacola, papel, tudo dentro do carro. Entendeu? Aí hoje eu cobrei ela, falei: amor, o lixo da igreja não foi tirado, irmão. Colocou o lixo ali. Amor, perdão, não tirei. Falei: não, tudo bem, tranquilo. Eu erro de percurso, não deixa mais lixo dentro da igreja está limpa. Não, amor, foi ou não foi, mano? Já cobrei cedo. Está entendendo? Porque a visão da gente é o que, irmão? Não deixar pedras pelo caminho aonde Deus está dizendo que é caminho para a gente triunfar.
Entendeu que coisas pequenas a gente não dá mínimo, não tem nada a ver, irmão. Se torna amuletos aonde o diabo entra e sai a hora que ele quer. O diabo, irmão, ele engana pessoas, e o diabo ele só quer uma pontinha do nariz. Eu conto a história da moça que diz assim: diabo não é tão ruim. E o diabo diz: é verdade, não sou tão ruim não, deixa eu entrar na tua vida para você ver. E a moça falou: não vou porque eu tenho medo. E o diabo, irmão, ele é tentador. A Bíblia vai catalogar ele como tentador, Diácono Marcelo. E ele disse assim para a moça: deixa eu colocar só a pontinha no nariz, você vai ver que eu não sou tão ruim assim. É Deus que fala que eu sou maldoso. E o diabo, missionário, disse assim: eu vou entrar na tua vida, moça. E aí, Brian? E a moça falou assim: será? E aí a mãe disse assim: filha, a mãe está indo para a igreja. Mãe, hoje. E o diabo falou: isso, só uma pontinha, não tem nada a ver. Vai. Porque, irmão, o diabo ele não pode arrancar de você a liberdade. Guarda isso no teu coração. Quando eu aprendi isso aqui, é por isso que eu sou intensivo nas coisas que eu faço para Deus. O diabo ele não pode arrancar a liberdade, o freedom, a liberdade do Calvário que Deus te deu para ser filho, ter acesso. O diabo não pode tirar isso de você. Só que ele pode negociar com você. E sabe como que ele negocia? Em pequenas concepções. Ele vai pegando as pequenas concepções e ele vai negociando. E você menos espera. Ele não tirou de você, mas ele negociou com você. Ele entra e sai a hora que ele quer. Entendeu, Brian? Pequenas concepções, perspecções. Ele vem e diz assim: não tem nada a ver, é só a pontinha. E a moça diz: tudo bem. Ele disse assim: posso colocar a pontinha? Ela disse: então vai, coloca a pontinha, eu quero experimentar. Não deve ser tão ruim assim, uma muletinha na vida. Não deve ser tão ruim assim comprar uma pimentinha para tirar mal olhado. Não deve ser tão ruim assim usar um pezinho de arruda atrás da orelha. Não deve ser tão ruim ir na cartomante. Não deve ser tão ruim ler uma carta de xoxonhonhê. Não deve ser tão ruim cruzar os dedos quando alguém está falando mal de mim. Deus está dizendo: abre mão desses amuletos, abre mão dessas pedras. Tem gente ainda criando, irmão, superstição. Mãe. A gente até hoje, irmão, tem mães que vivem isso aqui, irmão. Abriu o peitinho da criança e vai aonde? Pastora Hilda, eu brinquei com a mãe um dia. Ela falou: mas eu acredito. E eu falei: mãe, a medicina diz que se o peito de uma criança abre, ela é morta. O peito da criança é osso abrir, irmão. Não existe diante da medicina peito de criança que se abre. É a cólica dos 3 meses. Toda criança nos 3 meses, 4 meses, ela vai entrar em desespero, ela vai chorar, vai dar febre, vai dar caganeira, vai dar diarreia. A criança isso, a criança aquilo. Então diante da medicina não existe peito de criança que se abre. E aí a gente fica ali, irmão, porque pai, toda mãe em faixa. E aí a gente vai, e as benzedeiras fazem o quê? 2 dedos, 3 dedos, 4 dedos. E a medicina ficou andando onde 4 dedos? 4 dedos, abriu o osso da criança, morreu. Você entendeu? Superstições, irmão. Não é bíblico. Pastor, e a gente viveu uma era de superstições, onde amuletos como pedra. E Deus está dizendo: o tempo chegou, tem que florescer promessa, mas tem que espalhar as pedras, irmão. Tem que arrancar o que não é de Deus. Tem que arrancar o que incomoda o céu a germinar algo dentro de nós. E tem muita coisa que nós, crentes de berço evangélico, a gente continua mistificando uma vida cristã, irmão. E Deus não aceita uma vida mistificada. Não existe mistura na fé. A fé é uma só, imisturável. Não tem, irmão, imisturável, não tem mistura, não é mista. Ela é uma fé verdadeira. O xoxonhonhê tem mistura, o panda tem mistura, candomblé tem mistura, mas o céu não mistura. O céu é original. Aleluia. A promessa, a palavra é original. É isso que o céu tem para nós, irmão. Deus não tem uma mistura. Então, mães, em nome de Jesus, para de
criar superstições dentro da tua casa, superstições com os filhos. Uma coisa não é superstição, isso aqui eu sei que é verdade. Remédio para bicha, puxar bicha, essas coisas, mãe, continue fazendo, isso é verdade. Porque criança tem bicha mesmo. E tem que colocar remédio, que a bicha tem que tal, e puxar para as pernas, não sei o quê. Isso é verídico, a medicina dá amém para isso também. Agora tem muita coisa, mãe, que a gente fazia, que mãe faz. Mães, a minha mãe, não sei até hoje, acabou, né, mãe? O zumbigo nosso foi embora, né? Foi embora, acabou as pedras. A minha mãe até, não sei, eu tinha 14, 16 anos de idade, tinha um umbigo do Maxwell guardado no guarda-roupa. E o Maxwell casou, o umbigo estava lá. E a vida do Maxwell presa. Vida do Maxwell arrebentada nas drogas. E o umbigo guardado. Pois bem, maternidade acabou, irmão. Tem que cortar, o umbigo já é cortado para quê? Para dizer, mãe não cria filho para si. Mãe cria filho para alguém, para o mundo, para os outros. Está entendendo? Para dar fruto, é isso que uma mãe faz. Então, cortou o umbigo, já era. É por isso que quando uma mãe vê um filho casar, a primeira coisa que ela tem que fazer é, no mundo espiritual, pegar uma tesoura, pegar os dois, o casal, e dizer assim, ó, eu libero vocês no mundo espiritual. Cuide da tua casa e cuide da tua família. Tem mãe ainda, tem um irmão aqui da igreja que tem uma mãe que tem um quarto para ele lá na casa ainda. Não tem mais? Acabou. Né, presidente Zé? O Zé vai lá na casa da mãe dele, a mãe dele diz, não mexa no quarto do Zé. Já tem filho, casado. É uma mãe dizendo assim, Zé, se não der certo na tua casa, o teu quarto te espera, tá, filho? Aí o diabo vai tentar fazer de tudo para destruir o Zé, para ele voltar para o quarto, porque tem um refúgio para ele dentro da casa da mãe. Tem um refúgio para ele dentro da casa do pai. Você entendeu que o diabo prefere colocar pedras no solo do que ver você ver promessa se cumprir? A gente traz para dentro da nossa casa pedras que vão impedir o solo de germinar. A vida está boa, a vida está andando, de repente a gente coloca alguém, ou faz alguém, ou pega aliança com alguém, e a casa começa aquela pressão, o cuidado aumenta, e a gente vai. São pedras. Então, mãe que guardava o umbigo, nasceu, pega o umbigo e faz assim, ó, no lixo. Porque senão você está impedindo o crescimento da criança. Está dizendo assim, eu não te libero. No mundo espiritual, uma mãe está dizendo na maternidade, eu não te libero. É forte isso, né? Tá? Não entendi. Chá do umbigo. Já como diz a menina, fechado o umbigo do Pedro. Você está entendendo? E aí que eu falo, olha o tamanho da superstição. Aí vá ver. O umbigo da criança é onde o útero de uma mãe é ligado para a alimentação. Sim ou não? A criança está no útero, o umbigo, ele recebe todo o nutriente. A mãe está dizendo, eu não quero que você cresça, se ela segura o umbigo, ou se ela trava, se ela faz. Não celebra o umbigo do... Está entendendo? Então, olha o nível, irmão, que o inimigo coloca, sabe, sobre a mentalidade. O diabo tem prazer, irmão, de implantar pedra sobre o solo, porque ele sabe que se a terra estiver boa e a semente cair, a tua casa vai germinar, o teu ministério vai germinar, a igreja. Então o que o Senhor está te fazendo na igreja, na IPEP Rumo aqui é, gente, vamos espalhar essas pedras, vamos crer na palavra, vamos crer no Senhor, vamos crer na fidelidade que o céu tem para conosco, irmão. Parar com essa mentalidade de, sabe, tem crente, irmão, que vai para o centro e tem que comprar pimenta para usar no chaveiro, irmão, para tirar mal olhado. Desde quando pimenta, irmão, vermelha tira mal olhado? Passa perto de alguém, faz assim, cruza os dedos do pé, irmão, anda assim, ó. Tem gente que, a minha avó, a falecida avó, colocava galho de arruda. Eu falava, avó, esse negócio fedorento da orelha. Ela, para, Marco, só que é para tirar uma olhada, tem muita inveja na minha vida. Falamos, Jesus se fez maldito por nós, vó. Na cruz do Calvário, toda maldição sobre nós, Ele levou sobre Ele. O castigo que nos traz a paz, sobre Ele. Pelas suas pisaduras,
Não existe nem culto de quebra de maldição. A gente anula o sacrifício de Jesus. Igreja que faz quebra de maldição está anulando o sacrifício do Filho de Deus. Ele se fez maldito por nós. Quem carregava o madeiro, irmão, pastora Ana, ele já se tornava um maldito por pegar o madeiro. Quem era crucificado só era alguém que estava em plena maldição. Jesus está dizendo: eu vou pegar a maldição que estava sobre vocês, colocar sobre mim. Não existe quebra de maldição, irmão. Não existe. Toda maldição já foi quebrada. Eu não vivo abaixo de maldição. Pastor, mas e a maldição premeditária, maldição não sei o que, hereditária? Irmão, existe isso? Claro que existe. Gestacional? Claro que existe. De uma mãe que pega o filho e consagra lá no centro, não sei das quantas. Aquilo ali vai de descendência em descendência. Por quê? Porque a Bíblia diz em Deuteronômio, no Monte Gerazim: bendito será o entrar e bendito será o saíres. Olha para cá, olha o texto. Bendito será ao entrar e bendito será ao saíres. Tenho para vocês hoje um acordo. Olha a bênção do Monte Gerazim, a promessa para o povo para Canaã. Escolha, pois, a vida para que vivam tu e a tua semente, ou a maldição para que seja maldito. Tenho você por cabeça e não por cauda. Se você quer se andar rastejando com a tua casa como cauda, tudo bem. Agora, se você quer se tornar como cabeça, você tem que entrar na linhagem, na organização. Quem está entendendo isso aqui? Você entendeu que tem pedra aqui dentro, irmão? Que esse terreno precisa, entendeu, irmão? Tem pedrinha aqui, tem perdão aqui, que precisa falar com a mãe, com o pai, com a esposa, com a tia, com a avó, com o bisavó, com o tataravó. Tem coisinha aqui que a gente tem que falar: vou pegar essa. É grande isso aqui, rapaz. Vou ter que orar muito para o Espírito Santo me ajudar, porque tem que ser um caminhão, um guindaste para arrancar essa pedra aqui. Só que a hora que arrancar essa pedra, irmão, tem uma flor de promessa ali, irmão, para brotar, para germinar, para... Amém, irmãos? Então, no ciclo da vida, o sábio Salomão está dizendo: ô gente, vamos espalhar essas pedras. Vamos tirar essas pedras, vamos tirar esses amuletos do nosso coração. Vamos olhar para a cruz de Cristo. Vamos olhar para o Calvário. Está entendendo? Os irmãos notaram alguma diferença na igreja hoje? Alguém prestou atenção? Está faltando alguma coisa hoje? Hoje não tem o que, pastor Gronei? Não tem mídia na igreja, irmão. Alguém prestou atenção? Por que será que não tem mídia? Por quê? Para a mídia poder cultuar, irmão. Porque eles entram num processo, e hoje Deus colocou essa mensagem no meu coração. E a mídia fica muito aqui às vezes, irmão, e não consegue, sabe, cultuar Deus. Falei: não, deixa a mídia de lado, sente, preste atenção, cultue, porque tem muita pedra que precisa ser, irmão. E Deus quer usar a nossa mídia como uma terra fértil, irmão. Então as pedras serão removidas, tiradas do coração da mídia, do coração do ministério de adoração. Então perceba, irmão, que o culto não precisa funcionar a parte de mídia. Hoje estão tudo sentadinho, quietinho. Não tem nada, não tem foto, não tem nada, irmão. Só tem a live lá da igreja funcionando. E o pastor Claudinei que fez a mídia no começo do culto. Teve mídia hoje, irmão. Desculpe, tá? Me perdoe. Aí a pedrinha está lá, né, mano? É grande a pedra ali, ajuda o homem. Quero que você se coloque de pé, irmão. A mensagem hoje é essa, querido. Tá? Tem uma mesa para a gente assentar aqui. E o céu está dizendo para nós aqui nessa manhã: gente, não vamos ser caminhão de entulho, caminhão de pedras. Amém, Luiz? Vamos tirar, liberar essas pedras para fora. E vamos dizer ao céu: Senhor, permita-me ver as promessas se cumprir. Tira tudo, irmão, que é amuleto, irmão. Vende, doe, faça bazar, faça alguma coisa, sabe? Mas assim, irmão, não deixe nenhum amuleto, nada, sabe? Impedir você de progredir. Enquanto tiver coisas que vai impedir, vai ofuscar, teu coração vai entrar em algo chamado bolor espiritual. Por quê? Porque são coisas paradas, e tudo que é parado, o bolor pega. Sabe por que Deus falou na arca de Noé: betume ela por dentro e por fora? Porque era para blindar a madeira. A madeira era forte, mas ser forte às vezes não é suficiente, tem que estar revestido.
Por isso que o Espírito Santo é o nosso betume. Ele nos brinda, irmã Vanaína, por dentro e por fora, para que o diabo não ache brecha. Já pensou o diabo achar uma brecha na arca? 40 dias de chuva, 150 dias. O missionário ficou 150, quantos dias? 153 dias, se me fala a memória. A gente fala que é 40 dias e 40 noites. Mas para as águas baixar, a Bíblia diz que as águas cobriram até os mais altos montes. Qual que é o maior monte do mundo hoje? Quantos metros tem? 8.000, quase 9.000 metros. É água ou não é? A arca está lá em cima do Everest. 153 dias, se não me fala a memória, 150 dias para as águas baixar. Depois que as águas baixaram, Noé não teve problema de abandonar a arca. Por quê? Porque enquanto vai, maravilha. Mas a hora que a arca se tornar uma pedra, acabou, irmão. Ele falou assim: eu tenho algo novo para viver, não vou ficar dentro de arca não. Mas eu levei 120 anos para ter essa arca. Só acabou o dilúvio. Noé diz assim: arca, não quero mais saber de você não. Você está entendendo isso aqui, irmão? A gente tem problema de desapegar de coisas. Então é isso que o céu está liberando para nós. Já pensou o diabo achar uma brecha naquela arca, afundar? É por isso que na arca não tinha duas coisas: leme e motor. E a porta foi fechada para o lado do quê? Por quê? Porque a direção do projeto, quem deu para Noé foi Deus. Deus estava dizendo: quem vai dar direção sou eu. Então ele está dizendo: betuma ela por dentro e por fora. Projeto que Deus guia, que Deus dá direção. Diabo não acha brecha, irmão. Amém? Dá para dar um glória aí? Estenda as suas mãos para cá. Agora a gente vai cear com alegria. Deus, Ele é fiel, irmão. Deus, Ele é fiel. Amém, irmãos? E essa verdade nós precisamos carregar dentro do nosso coração. Porque uma coisa, irmão, é certa: o diabo, ele está fazendo de tudo para que nós sejamos pessoas entulhadas. Mas Deus vai desentulhar o nosso coração. O texto da palavra vai dizer assim, capítulo 11 e o verso 23: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Então na mão ali do pastor, presbítero, dos diáconos, está o pão, apenas um pão. Mas o ato espiritual é crer que a partir da consagração já não é mais um pão, mas é o corpo de Jesus que foi moído pelas nossas transgressões. Eu queria que você levantasse as suas mãos. Pai, está aqui, Senhor amado, o pão, Senhor. A simbologia, Senhor amado, do corpo de Jesus. Ó Deus, muitos irmãos faltaram nessa manhã, Pai. Eu não sei o tamanho dessas pedras, Pai, que está no coração dessa gente, Pai, desse povo, Pai, que troca a Santa Ceia por correria, que troca a Santa Ceia por afoito, que troca a Santa Ceia com medo de perder coisas. Ó Deus, eu não consigo entender o tamanho dessas pedras, eu não consigo, Pai. Mas me ajuda, Senhor amado, a dar direção para esse povo acordar, despertar do sono da morte, e o Senhor esclarecer para eles uma visão, Pai. Em nome de Jesus, Pai, alegra o nosso coração e nós consagramos agora o pão em nome de Jesus Cristo. Vai estar passando ali os obreiros, queridos, e vai estar dizendo para vocês que esse é o corpo de Jesus que foi moído, partido por vós. Pegue como princípio da casa, espere para que possamos cear todos juntos. Amém? Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, eu sinto a tua presença, Jesus. Oh glória a Deus. Pode aumentar um pouquinho para nós o louvor?
Queridos, esse é a partícula do corpo de Jesus que está sobre as suas mãos. Mais um mês de março. Eu sei que teve luto aqui na igreja, teve guerra, teve clamor, teve decepções, angústia, tribulações, medo, fadiga, euforias, emocional, conjugal, física, profissional, financeira. Mas na tua mão agora está a parte do corpo do teu Senhor. Como pastor aqui da igreja, desta comunidade de fé, sacerdote dessa casa, ministro do Evangelho, eu digo para a tua alma, para o teu espírito agora, para a sua vida: participe, mulher de Deus, participe, homem de Deus, e sinta a comunhão com o Espírito Santo agora. Faça isso e alegre o teu coração. Ah, Espírito Santo, remove essas pedras, Pai. Não deixe essas pedras pesar o meu ministério, minha chamada, meu pastoreio. Limpa o meu solo, Pai, limpa a minha terra. Tira todo esse peso, Pai, da vida dessa mulher agora, Pai, em nome de Jesus. Tira todo esse peso agora, Pai, das costas, do coração, da alma, do corpo, Pai. Essa mulher, Senhor amado, não vai ficar vivendo promessas debaixo de peso de pedras. A gente não vai ser caminhão entulhado de pedra, não, Senhor. A gente não vai ser veículo entulhado de pedra, não. A gente não vai ser terra pedrenta. Mas nós seremos um solo fértil, onde a boa semente vai germinar. Ah, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Paulo, ele continua o sermão, queridos. E ele vai dizer agora no verso de número 25, da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberes em memória de mim. Porque sempre que comeres deste pão e beberes do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Muitas pessoas dizem para mim: pastor, por que você nunca, na Santa Ceia, você leu o verso 27, que é importante? E a minha mensagem é: a ceia não é minha. Há um discernimento espiritual onde a pessoa entende como a vida dela está. Pastor, mas está escrito. Então eu leio para mim isso. E esse verso 27, sempre quando eu vou cear, eu leio para mim dizendo: portanto, eu sou aquele que comer o pão, beber do cálice indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Então examine-se, pois o homem é si mesmo. Sabe, se examinar é algo interno, irmão, de cada um. Sabe, não precisa ficar batendo na mesma tecla. A gente precisa examinar todos os dias. Então estenda as suas mãos para cá agora. Está ali o cálice, apenas o suco da uva, sem mistura. E nesse momento agora, após a consagração, a igreja, com coração de filho, entende que é o sangue de Jesus. Estenda as suas mãos, Pai, em nome de Jesus. Nós consagramos agora o sangue, Senhor. Nós consagramos agora, Senhor amado, o suco, Senhor amado, e transforma agora, Senhor amado, no teu sangue, Pai, no teu sangue, no teu sangue.
o cálice da nova aliança, o cálice, Senhor amado, da remissão dos nossos atos pecaminosos, em nome de Jesus, Pai. Sara a nossa terra, Senhor, e que possamos sair daqui saciados, alimentados e férteis, Senhor amado, no Teu reino, Senhor. Muda a nossa vida, nossa trajetória, nossos sentimentos. Toca, Senhor amado, no profundo da nossa alma e do nosso espírito, e consagra, Senhor amado, esse suco agora no Teu sangue, em nome de Jesus. Amém e amém. Vai estar passando agora os obreiros, dizendo: esse é o sangue de Jesus. Da mesma forma, pegue o cálice para que possamos fazer a troca dos cálices. Espere um pelos outros. Juntos. Diga: tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me quer. Vamos juntos, diga. Aleluia. Todos pegaram? Agora é o momento que você vai sair do seu lugar, vai fazer a troca do cálice com pelo menos 3 pessoas. E você vai dizer: eu tenho comunhão contigo. Aleluia. Uma só voz diga: tem ciúmes de mim, cante. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Agora você vai levantar o cálice. Você vai levantar o cálice agora, em sinal de devoção e reverência. Você vai agradecer a Deus agora. Agradeça a Ele. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse momento. Obrigado pela terceira Santa Ceia do ano. Que alegria, Senhor. Que alegria. Como pastor, ministro, sacerdote dessa casa, pastor dessa comunidade de fé, eu digo: participe agora. Sinta a comunhão com o Espírito Santo. Pode participar em nome de Jesus. Oh! Dobre o seu joelho. Agradeça ao Senhor. Fale com o Espírito Santo agora. Diga a Deus: obrigado, Espírito Santo. Diga: obrigado porque eu estou sentindo mais leve o meu coração. Não tem mais pedra, não tem mais peso. As pedras estão espalhadas, as maiores que eu não tinha força para tirar. O Espírito Santo me auxilia nesta manhã. Levante as suas mãos aos céus e cante. Somos sua herança e o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai redenção. Meu Deus do céu. Será que você pode dar um grito de vitória para Jesus por isso aí? Ah! O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com meus sentimentos. Nós somos segurança e Ele é o nosso lugar. Diga! Existe um mar de graça entrando nessa igreja hoje. Diga: o céu se une à terra
Aleluia. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Oh, glória. sim, Jesus. Consegue colocar um louvor? Mexe. Coloca um outro louvor aí. Aleluia. Amém, irmãos? Tá sentindo mais aliviado? Saiu o peso de pedra aí? Amém? Aliviou os ombros? Dá para dar um glória pro céu aí? Amém? Isso aí, irmão. Tem que aliviar o coração, tem que aliviar o espírito, aliviar a alma. A gente está carregando muito peso, irmão. Bagagem dos outros, bagagem familiar, pedra, coisas que lançaram. Alivia, irmão. Alivia essa carga, alivia esse peso, alivia. Amém, irmãos? Sai daqui hoje mais leve, mais, sabe? É isso, irmão. Pode levantar a família, pode que for, irmão. Coração de filho, irmão. Animado, feliz com o céu. Amém? O diabo quer ver a gente assim, irmão. Arcado, sabe? Carregado de problema, acarretado de medo, de circunstância. Você é filho de Deus, irmão. Nós somos filhos de Deus. Estenda as suas mãos. Senhor, obrigado por esta manhã. Ó Deus, obrigado, Senhor amado, pelo privilégio de ministrar uma vez mais a Tua palavra. Ó Deus, eu sinto meu coração mais leve, Senhor. Eu sinto que algumas pedras foram espalhadas e eu consegui remover do lugar. Algumas pedras, Senhor amado, que talvez estavam impedindo eu de avançar ministerialmente um passo a mais. Ó Deus, essa mulher, Senhor, esse homem que está aqui, Senhor, que estava com esse problema, com essa deficiência de remoção dessas pedras. Mas hoje, com a força do Espírito Santo e com o Teu poder, Pai, remove essas pedras do lugar e verá, Senhor amado, aquela flor, Senhor amado, saindo daquele botão, Senhor, chamado realização da promessa, em nome de Jesus. Amém? Quantos estão felizes com o céu? Então estenda as suas mãos, e o grande amor de Deus. Não posso esquecer das mulheres, Deus o livre, irmão. Oh, meu Deus, não apoio em casa. Eu preciso orar por vocês, irmão. Amém? Venha todos os irmãos aqui na frente, rapidinho, todos aqui no altar, aqui, irmão, para a gente orar por todas as mulheres. Eu quero liberar uma palavra de Deus no coração de vocês. Aleluia. Eu quero dizer para vocês que o Cristo Jesus, Ele está nos lábios de vocês. Amém? Amém, meu Vana? Amém, Mari? Pastora Ana? Amém, minha irmã? O Cristo Jesus está no lábio de vocês. Vocês são fortes, são guerreiras. Eu vou liberar algo que talvez, o esposo não teve condição de dar o presente que vocês merecem. Mas saiba que o preenchimento de vocês na nossa vida é extraordinário. Amém? Eu aprendi algo essa semana, pastor Claudinei, que a mulher, ela não foi tirada da costela do homem. Pastor Ana, a mulher, ela não foi tirada do lado do homem. A palavra lado na Bíblia do hebraico quer dizer divisão. Para o homem ser completo, ele tem que ter uma mulher, porque a mulher completa o homem. Então a palavra do original, lado da Bíblia, é Deus dividiu o homem. Ele dividiu o homem e colocou a outra metade mulher. No sentido original, a mulher completa o homem. Então a mulher, ela não é 20%, a minha mulher é 50% do meu ministério. Mentira esfarrapada do inferno. As nossas esposas, mulheres, elas são 100% em nós. Não existe 50%. Vocês são total. Amém, Mari? Vocês são 100% diante de Deus na vida de um homem. Então vocês que vão ter um homem na vida de vocês, né, Mari? Motomoto vai chegar, né, Mari? Glória a Deus, né, Manaína? A tampa da chocolateira chega. Glória a Deus. E é isso, né, Esther? Esther tá na hora já de uma tampa rodear ela também. Eita, Jesus, estenda a mão pra lá, irmão. O marido vai comer muito bolo. Não vai deixar aí, irmão. Ó a pedra lá, ó. Tira a pedra aí, pastor. Ó a pedrona lá, ó.
Ei, impedindo da filha arrumar um. Amém, irmãos? Então assim, vai chegar, Pedrão. Amém? Não se precipite, viu, Lu? Vai no compasso. Se não casar aqui, casa com Jesus. Mas casar vai. Amém? Nem que seja na eternidade. Não adianta ficar bravo, pastor, né, meu mano? Nem que case com Jesus. Então eu quero orar por vocês agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar, Senhor amado, a vida da Luz, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero abençoar, Senhor amado, a vida da irmã Maria. Eu quero abençoar, Senhor amado, a vida da irmã Vanaína, em nome de Jesus. A vida da Mari, Senhor. Ó Deus, a Emily, Senhor, tua serva, a pastora Ana, Senhor. A tua serva que está aqui, Senhor amado, que já passou por muitos nessa vida, Pai. Quanta jornada. Mas que é uma mulher, Senhor amado, que tem um coração diante do Senhor. Ajuda ela a entender o teu propósito cada dia mais, Pai. Em nome de Jesus, firmando os passos, o coração, a mente. Em nome de Jesus, a pastora Hilda. Ó Deus, que se torne cada dia mais uma mãe espiritual nessa casa, em nome de Jesus. Tua serva, Senhor amado, irmã Milena, Senhor, a sua filha, que cresça como uma grande mulher, que se torne cada dia mais uma grande mulher exemplo, Senhor amado. Ainda que muitos, Pai, na família dela, muitos, Senhor amado, já repudiaram, Senhor amado, chamada, ministério, valor, mas o Senhor é o Deus que valorizou já ela com um propósito, Senhor, com uma remissão, com algo profético e profundo que só ela carrega, Pai, e o Senhor conhece esse valor. Pastora Maria, em nome de Jesus, Pai, usa cada dia mais, dá destino, graça, poder, unção, capacita, Pai, que os ombros dela carreguem esse peso ministerial. A Priscila, Senhor amado, minha irmã, usa ela, Senhor, dá destino para a família, para o Pablo, para a Maísa, e que ela se torne cada dia mais uma mulher de honra, Senhor amado, no trabalho, na casa, na família, na igreja, em nome de Jesus. Pai, a Maria, Senhor, dá destino, família para ela, faz ela crescer, amadurece o coração dela. Tua serva Gislaine, Senhor amado, que merece, Senhor amado, um presente do céu, pela dedicação, esforço também, Senhor, honra ela, Senhor, com graça, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, a Mandinha, faz ela crescer, Pai, com graça, com força, que se torne uma moça, uma grande mulher, Pai. A Jennifer, Senhor amado, usa a Jennifer, abençoa ela, o relacionamento deles, Pai, dá maturidade, crescimento, fidelidade, amor, paciência, mansidão e gratidão no coração dela. Na vida da Esther, Senhor amado, prepara o caminho dela, o destino dela, honra a Esther, prepara, Senhor amado, o celeiro financeiro da vida da Esther, Pai. Senhor, espiritual, principalmente espiritual, e depois conjugalmente, Senhor amado, em nome de Jesus. Depois, Senhor amado, sentimentalmente, em nome de Jesus, para a tua glória, em nome de Jesus. Agora eu quero que vocês estendam a mão de vocês para o marido, assim, ó. Quem tem marido aqui, estenda a mão assim, e você vai dizer assim: meu marido terá condição de me honrar na medida que eu mereço. Amém? Vai chegar, amém? Prepare que vai chover pix. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Agora sim, estenda as mãos. Não fica triste, irmão, não fica triste. Aleluia. Às vezes não sobrou mesmo, né? Às vezes é só o da carne que está lá guardadinho, né? Às vezes é só o, né, da fralda do nenê. Então acontece, né? Mas vocês são especial e vocês completam a nossa vida. E que é, pastor? Tem pé de rosa nas ruas. A minha esposa me mostrou a rosa que ela queria. Pode ser simples, né? A rosa, ela pode ser assim, mas tem que ter um papelzinho para embrulhar ela. E o papelzinho era uma nota de R$200. Aí eu falei, mas aí me quebra, né? Uma rosinha com um papelzinho de R$200, assim, tomo. É simples, mas simples. Ai, mas Deus é bom. Estenda as suas mãos. O grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo, você que vai sair leve, sem pedra no coração aqui hoje, na alma, no espírito, na todos os sentimentos, vida, áreas da nossa vida, vai dizer: amém. Evangelho puro, nosso destino, viva! Glória a Deus, até quarta-feira. E lembrando que a última quarta-feira vai ser um culto especial do Dia das Mulheres. Vai vir uma pastora de Castro, não sei de onde que vai vir, mas vai vir, vai ser um culto especial. Então vamos semear, irmão, amém? Deus abençoe.